Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, seus lindos? Espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva no meu canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. Envie essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares e que Deus abençoe a sua vida tremendamente para a glória de Deus. Amém? Gente, o vídeo de hoje eu quero trazer uma mensagem para você baseada em um sonho profético que eu tive essa semana. Foi um sonho que impactou tremendamente a minha vida. E na verdade me colocou em um novo direcionamento ministerial, de uma necessidade que Deus mostrou para mim que era preciso para que eu faça nessa geração, principalmente nos dias atuais. Amém? E eu quero contar para vocês esse sonho e trazer os direcionamentos que Deus tem mostrado para mim e que através desse sonho Deus venha falar ao seu coração, abrir os teus olhos e te colocar em um novo patamar e posicionamento no Evangelho. Amém? Bom, gente, o sonho inicia comigo aonde eu nasci, na cidade de Iguaí, lá na Bahia. Mais específico, na região onde eu nasci, que é o Rio Preto, que é o interior dessa cidade. E no sonho eu tinha entre 10 e 12 anos. E nesse sonho existia uma mulher que estava curando pessoas através de revelações. E no sonho, o Espírito Santo, ele me guiava a ir de encontro a essa mulher para eu confrontar exatamente aquilo que ela estava fazendo. E o Espírito Santo me dizia a todo tempo, aquilo que essa mulher está fazendo é um engano. E ela tem levado todas essas pessoas que estão seguindo e indo de encontro a ela justamente ao engano. Tudo aquilo que ela faz é mentira. Então você tem que ir lá para confrontar esse espírito. E assim foi, eu fiz. E aí eu cheguei em uma casa muito grande, gente. Parecia uma ala hospitalar, tinha várias salas e nessas salas tinha muitas pessoas aguardando a sua hora de entrar para ser atendido por essa mulher. Eu encontrei vários amigos meus da época, assim como alguns familiares. Eu encontrei 2 sobrinhos meus, o Matheus e a Alana. E aí eu fiquei batendo papo com eles e aguardando a minha hora de chegar ao encontro dessa mulher, o meu momento. E aí, gente, tinha várias macas para que as pessoas ficassem sentadas sobre essas macas para não se cansarem até o momento em que chegassem a sua hora de atendimento. E aí eu lembro que quando eu me aproximei dessa mulher em uma ala antes, aonde ela estava atendendo, existia vários gatos nessa ala, em cima justamente dessas macas. E aí as pessoas ficavam brincando com esses gatos. Os gatos eram muito dóceis. Só que aí quando eu me aproximei dessa última ala que ficava antes de entrar em contato com essa mulher, quando eu sentei nessa ala, todos os gatos ficaram endemoniados e começaram a partir em direção às minhas costas, querendo me arranhar as costas. Só que engraçado que eles passavam a mão em mim, mas não me feriam. Parecia que existia uma cobertura espiritual das minhas costas, em que os gatos não conseguiam me atacar. E aí eles tentaram várias e várias vezes. E de repente, em cima dessa maca, tinha uma grade com vários pássaros. E aí, os gatos subiram nessa grade e começaram a atacar os pássaros. E aí eu comecei a gritar e apareceram vários enfermeiros. Eram pessoas que eram ajudadores daquela mulher, que ficava organizando a fila, trazendo água para as pessoas, organizando toda aquela multidão que ia entrar em contato com aquela mulher. E aí eu falei, meu, os gatos estão atacando os pássaros, ó, tá mordendo, quebrando as asas dos pássaros. Pega agora e salva esses pássaros, leva pro veterinário. E aí os enfermeiros, com toda a deboche, falam assim, ah não, uns passarinhos só não faz mal, não tem por que tirar eles da boca do gato. Só que mesmo assim eles pegavam os passarinhos e jogavam de novo no chão, e aí os gatos iam lá e atacavam novamente e matavam os pássaros. E eu fiquei chocado com aquela imagem, só que mesmo assim eu continuei no meu caminho. E aí foi a hora que chegou o momento do meu atendimento. E aí o local onde essa mulher estava era fora da casa. Era uma área descampada, era como se fosse um campo aberto. Ela estava sentada neste campo. E aí quando eu me aproximei dela, o Espírito Santo continuava falando. Ela está levando essa multidão ao engano. Aquilo que está guiando essa mulher é um espírito de engano. E aí quando eu sentei ao lado dela, ela perguntou, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei, então, eu vim aqui para ver se de fato você é usada para curar essas pessoas. Se de fato você tem ministrado a verdade para essas pessoas. Porque tudo aquilo que você está pregando para essa multidão inteira é engano, é mentira. Você pode enganar todo mundo aqui, mas a mim você não engana. Ela falou, ah é? Então vou mostrar pra você como eu prego de verdade, aquilo que eu estou fazendo é a verdade. Eu falei, então como você vai me provar? E aí a primeira coisa que ela me disse foi, olha, eu acabei de atender a sua sobrinha Lana, como se revelando que dentro daquela casa estivesse uma sobrinha minha, iria me convencer de que aquilo que ela estava fazendo era verdade e que ela curava as pessoas através das suas revelações. E aí ela continuou, outra coisa, eu sei que o seu pai abandonou você com 10 anos, abandonou a sua casa, a sua mãe,
foi um pai totalmente imprudente, não cuidou de você. E aí quando ela fez essas duas revelações, ela estalou o dedo assim, ó. E quando ela estalou, gente, eu despertei. E o que foi mais engraçado é que, do momento que ela começou a falar sobre a minha sobrinha, revelando que existia uma mulher chamada Lana, que era minha sobrinha, que estava naquela multidão, e falando sobre o abandono que meu pai tinha feito, eu caí no sono, mas eu não tinha percebido. Olha aí o espírito que estava guiando aquela mulher, e que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que espírito é esse, quem era essa mulher, estava fazendo com aquelas pessoas e fez exatamente comigo. Quando ela começou a revelar, eu caí em um sono profundo e eu nem percebi que eu estava num sono. Só que aí, quando ela revelou essas duas coisas, ela estalou o dedo e disse a seguinte frase: e aí, te convenci de que eu verdadeiramente curo as pessoas através das revelações? Eu falei não. Por último, eu quero que você revele um sentimento que eu tenho dentro do meu coração e que eu não contei pra ninguém, só eu sei o que tem aqui. Só que eu falei isso com um tom de raiva. Eu lembro que eu mudei a minha face e falei pra ela assim: eu quero que você revele aquilo que tá no meu coração. Eu fiz isso de forma estratégica. Foi o Espírito Santo que me falou assim: mude a sua face e fale com ela dessa forma. Porque se ela fosse de verdade, se as revelações fossem de Deus, ela saberia o que está no meu coração. Porque só Deus tem o poder de sondar os corações dos homens. Mas ninguém pode fazer isso. Só Deus vê o coração do homem. Como Samuel, ele olhou a aparência. Mas Deus falou: eu não, Samuel, eu olho de uma forma diferente. Eu analiso de uma forma diferente. Eu olho o coração do homem, a parte interior. E aquela ação minha fez com que ela errasse. Ela falou assim: eu sei o que você sente. O que você sente é raiva e ódio pelo seu pai, pelo aquilo que ele fez com você, de ter te abandonado. E aí, convenci você de que aquilo que eu prego é verdade, de que eu curo as pessoas através das minhas revelações. Aí eu mudei minha face e falei: não, foi totalmente ao contrário. Aquilo que você disse foi totalmente ao contrário ao que eu sinto no meu coração. Então você errou, e errou muito feio. Você pode enganar todas essas pessoas, mas a mim, você não engana. E a partir de hoje, você não vai enganar mais ninguém. E aí eu dei as costas pra essa mulher, gente. E ela era muito bonita, tá? A feição dela era muito jovem, ela tinha um cabelo muito bonito, ela tinha uma roupa muito bonita. Só que quando eu falei isso pra ela, eu confrontei ela, falei que ela estava pregando mentira, o engano para aquelas pessoas, e que ela não ia mais fazer isso. Quando eu dei as costas, a atmosfera mudou, ficou algo muito mais sombrio, e a feição dela mudou. E aí ela não era mais uma moça bonita, se tornou uma bruxa. A face dela enrugou, ficou acinzentada, a roupa dela ficou toda velha. E aí ela puxou uma pele da sua face e ela falou algumas palavras que eu não ouvi, mas era um feitiço. E aí ela lançou essa pele que se tornou uma rede. Era uma rede formada de folhas. E eram folhas que pareciam algas. Eram melequentas, molhadas, úmidas. E aí quando ela fez isso, essa folha grudou nas minhas costas. E eu saí correndo. E quando eu saí daquela área onde ela estava, eu entrei em uma área descampada, era um campo, um pasto verdejante, lindo, 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 lindo. E aí, nesse pasto, havia uma luz, uma claridade, não era mais obscuro, era claro. E quando eu entrei nesse pasto, eu puxei essa rede das minhas costas e arranquei essa rede. E eu falava: sai, sai, tentando desfazer aquela rede, arrancar aquelas folhas úmidas, molhadas, gosmentas, e elas não saíram da rede. E aí o Espírito Santo disse assim: clame pelo nome de Jesus. E aí quando eu comecei a clamar em nome de Jesus, sai, eu comecei a arrancar cada folha daquela rede. E aí as folhas saíram úmidas, molhadas, como se fossem algas. Só que quando elas caíram no chão, elas caíram secas, 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 como se tivessem sido queimadas. E aí eu fui desfazendo parte por parte daquela rede. E aí eu corri, gente, corri, indo em direção à casa onde estava toda aquela multidão, porque eu queria avisar aquelas pessoas que tudo aquilo que aquela moça tinha feito, aquela mulher tinha feito, aquele espírito tinha feito, era engano, era mentira, que eles estavam enganados, que tudo aquilo que eles tinham ouvido era mentira, era engano, que eles estavam sendo guiados pelo engano, que eles tinham que sair dali. E aí, entre aquela área descampada e até a casa onde eles estavam, naquele momento não era mais uma casa, se tornou uma torre muito alta. E aí, entre aquela área descampada e a torre, haviam vários obstáculos que eu tinha que passar, feitos de madeira. E aí o Espírito Santo falava assim: você é o meu Davizinho, eu vou te usar para derrubar essas muralhas. E aí começaram a aparecer um monte de demônio voando em volta de mim, querendo me pegar. E aí o Espírito Santo falava para mim assim: clame pelo nome de Jesus. Eu falava: em nome de Jesus, saia. Quando eu falava isso, gente, saía como se fosse bombas, granadas das minhas mãos, iam em direção àqueles demônios e explodiam quando eu estava em contato com aqueles demônios, e todos eram pulverizados. E aí eu falava: em nome de Jesus, caiam as muralhas, e começava a sair bombas da minha mão novamente, derrubando as muralhas. Aí eu consegui destruir todas aquelas muralhas e acabar com todos aqueles demônios. E mais uma vez o Espírito Santo ministrava: você é o meu Davizinho e eu vou te usar para derrubar
essas muralhas e destruir esses demônios. E aí eu consegui chegar naquela torre enorme. Tava lotado de gente, tá? Lotado de gente. Quando eu entrei, a porta tava aberta. E aí eu encontrei o meu sobrinho, o Mateus, e peguei ele pela mão e fui tentar sair pela porta que eu tinha entrado. Só que a porta trancou. E aí eu pensei, como eu vou fazer pra sair daqui? E aí o Mateus falou assim, pô tio, tem uma porta lá em cima, no final da torre, que dá pra gente pular de lá. E aí eu lembro que eu subi a torre segurando ele pela mão. Fui até o final da torre. E aí eu pulei com ele. E neste momento tinha um rapaz que tinha feito amizade com ele. E aí eu lembro que eu pulei com o Mateus. E aí quando eu olhei pra cima pra tentar puxar o rapaz, apareceram um monte de demônio e puxaram o rapaz de volta. E agarraram o Mateus, meu sobrinho, pela mão e puxou ele de volta. E eu falei, não, Mateus, vem! E aí o rapaz falou assim, ó, a gente não consegue sair dessa torre porque a gente aceitou o convite daquela mulher. Mas você não aceitou o convite, você não deu ouvidos àquilo que ela disse. Então corre e busca ajuda pra tirar a gente daqui. E eu lembro que eu corri, só que quando eu saí daquela torre correndo novamente, eu caí dentro de um caracol. Sabe aqueles estacionamentos de prédio que é em caracol, que os carros vai subindo, subindo, subindo? Eu caí justamente dentro de um caracol daquele. E aí, gente, era um lugar escuro, muito úmido, cheio de lodo. Todas aquelas pessoas que estavam naquela torre apareceram pra mim, só que elas estavam todas nuas. Eles tentavam me agarrar. Todos os espíritos que estavam neles, demônios, claro, falaram, peguem ele, peguem ele. E aí o Espírito Santo começou a me tirar daquele local e eu deslizava, descendo aquele caracol como se eu tivesse, tipo, rodas nos meus pés. Só que não eram rodas, eu deslizava através deles, ninguém tocava em mim. E eu ia deslizando, 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 até que eu cheguei no final daquele caracol, que era uma porta, e quando eu saí daquela porta, eu despertei do sonho. E na hora que eu despertei, eu tive a certeza que este sonho era um sonho profético, é um sonho revelador e que era uma mensagem que Deus estava trazendo para mim. Na verdade, era um direcionamento que Deus estava me dando justamente sobre o estado atual da igreja e a necessidade que eu tenho de pregar justamente sobre isso, para que as almas sejam salvas e sejam resgatadas desse espírito de engano que está predominando a igreja de Cristo. E aí eu mandei esse sonho para um amigo meu, que tem um dom de interpretar sonho, para que ele pudesse interpretar algumas partes que para mim não tinha ficado claras, porque eu consegui discernir algumas coisas no sonho, só que outras não tinha conseguido ainda. Eu enviei para ele que ele pudesse me ajudar. E ele mandou, gente, bonitinho cada parte do sonho. E para mim foi assim, espetacular as revelações que Deus fez através da vida dele sobre esse sonho. A primeira parte dessa interpretação é justamente o momento em que eu entro naquela casa, onde está lotado de pessoas, inclusive pessoas do meu âmbito familiar, amigos e familiares, mostrando que mesmo que eu tenha hoje o discernimento de descobrir aquilo que é de verdade, aquilo que é engano, muitas pessoas, até mesmo da minha família, não têm esse discernimento e que era preciso que eu buscasse justamente isso, trazer a verdade para essas pessoas. Segunda coisa, quando eu sentei naquela maca, lembra que eu falei que estava cheio de gatos? Aqueles gatos representavam demônios, demônios que estavam ali justamente para enganar as pessoas até elas entrarem em contato com aquela mulher, para tentar distrair aquelas pessoas. E é isso que tem hoje muito na igreja. Demônios que distraem as pessoas para não ouvir a palavra corretamente, para serem guiadas ao espírito de engano, para não dar ouvidos à mensagem que Deus está pregando através da sua palavra. E aí o engraçado é que quando eu sentei naquela maca, todos aqueles demônios que estavam disfarçados naqueles gatos se manifestaram, mostrando que aqueles que de fato têm o Espírito Santo não somente não são enganados, mas também, através do Espírito Santo, mostra de fato a verdade por trás das máscaras que os demônios têm usado para enganar as pessoas. Parte 3, momento em que eu entro em contato com aquela mulher, porque ela vem trazer revelações justamente de coisas do meu passado, eram fáceis de ser descobertas, que era a presença da minha sobrinha ali, o abandono do meu pai. Então ela não revelou nada do meu futuro. Na verdade, ela só revelou coisas do meu passado, fatos do meu passado e coisas que eram da parte externa, não era nada que estava dentro do meu coração, sentimentos meus. E aí que Deus mostra, ó, existe hoje muitos espíritos que têm feito enganos dentro da igreja com essas tais revelações de GRG, revelações de CPF. Eu já vi gente revelando até número de séries de óculos para confundir as pessoas e para enganar as pessoas. Eu tive uma experiência uma vez no meu primeiro ministério aqui em São Paulo, em que eu fui em uma campanha e justamente tinha um pregador sendo usado para revelar nome completo, RG, CPF, série do número do óculos. E naquele momento que eu tava ouvindo aquilo, eu comecei a ficar perturbado dentro de mim. Eu falei, que isso?
O que isso está sendo usado para curar pessoas aqui, para trazer um arrependimento dessas pessoas aqui? Eu tô vendo as pessoas sendo cativadas, tendo as suas atenções presas nisso, mas não tô vendo salvação nenhuma. E aí, aquilo me indagou. Eu lembro que eu cheguei em casa, aí eu me ajoelhei e falei: Deus, por que eu me incomodei com aquilo? Eu não senti paz naquilo. E a resposta de Deus foi o espírito de engano. Deus só me disse isso. E a partir daquele momento eu nunca, não que eu tenha sido enganado, mas eu nunca me deixei enganar sobre essas pessoas que fazem revelações de número de RG, CPF, nome completo, endereço de residência, séries de telefone ou de óculos para atrair atenção. Isso pra mim nunca foi sinal da presença de Deus nessas pessoas. Muito pelo contrário. Toda vez que eu vejo pessoas usando desses sinais, pra mim, são pessoas que estão pregando o engano, sendo enganadas e levando muitas pessoas ao engano. Porque era justamente isso que aquela mulher no meu sonho fazia. Ela falou que a minha sobrinha estava lá, revelando que tinha a presença de um familiar meu, revelando sobre o abandono do meu pai, o que não era difícil de saber, porque muitas pessoas que conviveram com a gente sabiam disso. Só que aí, quando eu confrontei ela falando que existia algo que estava aqui dentro, que só Deus poderia saber, para saber se de fato ela era usada por Deus para fazer aquilo, ela errou. Então, meu querido, uma chamada que eu tenho para você, ó, tome muito cuidado com esses ministérios que ficam revelando RG, CPF, número de telefone, residência, nome de pessoa na tua vida. Tome muito cuidado, isso é espírito de engano. Não é a primeira vez que Deus me diz isso. A primeira foi há 7 anos atrás. Deus me volta a confirmar: eu não estou nesse tipo de sinal. Eu não estou nesse tipo de ministério. Deus, ele está no ministério onde há libertação, arrependimento, metanoia. Esses ministérios que ficam atraindo pessoas através dessas revelações, isso não provém do Senhor. É espírito de engano. Outra coisa, quando eu confrontei aquela mulher, ela errou sobre aquilo que eu sentia no meu coração e eu desmascarei ela, ela mudou de face, revelando quem de fato ela era, que ela era um espírito de engano. E aí muitos podem perguntar: quem era essa mulher? Essa mulher, gente, ela é a representação da igreja atual. Uma igreja que na sua maior parte não tem pregado a verdade, tem sido guiada por um espírito de engano. É justamente a igreja de Laodiceia. Uma igreja que já chegou ao seu patamar de riqueza, que já tem tudo o que precisa, tudo o que necessita. Uma igreja que se acha a bam, ninguém me toca, eu não preciso de ninguém mais, porque era assim que era a igreja de Laodiceia. Quer ver? Eu vou ler para vocês essa passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, que João descreve como era a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, que não são nem fria e nem quente. Eu gostaria que fosse fria ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitarei-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade nenhuma. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Presta atenção, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim, ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. Amém? Era justamente essa representação que aquela mulher tinha no sonho. Uma igreja que se achava a dona de si, porque ela estava esplendorosa. Ela vestia umas vestes maravilhosas. Era linda, gente. Ela brilhava em sua beleza, como se fosse a deusa daquele momento. Ela se sentia a poderosa, a intocável. Tanto que para chegar nela, você passava por um monte de obstáculos. Tinha vários, como se fossem enfermeiros que cuidavam para que não chegasse ninguém que não fosse apropriado, mal vestido, ninguém com algo que poderia ferir aquela mulher. Então, existia homens que cuidavam exatamente para que as pessoas que entrassem em contato com aquela mulher não trouxessem nenhum risco a ela. Ela se achava a esplendorosa. Só que aí, quando eu cheguei e confrontei, na verdade, através da minha vida, o Espírito Santo confrontou aquela mulher, ela mostrou a sua verdadeira face. Pobre, miserável, ela tinha rugas, ela era feia, não tinha beleza alguma, sepulcro caiado. E aí, quando ela revela a sua verdadeira face, ela lança sobre mim aquele feitiço, aquela rede, e eu entro exatamente naquele campo, naquela área descampada, e aquela área era muito clara. E aí, quando eu entro nessa área descampada, e o meu amigo traz a revelação para mim
dessa parte do sonho, ele fala: Jackson, Deus está mostrando para você através desse momento aqui, onde ele te tira daquela parte escura, obscura, com aquele espírito de engano e te coloca nessa área descampada, verde, onde há luz. Ele está mostrando que ele, como teu pastor, te coloca em áreas verdejantes, em áreas tranquilas, em áreas onde, através do nome dele, toda maldição, toda obra contra a tua vida é desfeita. E eu quero ler exatamente essa palavra para vocês. Olha o que diz Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Foi exatamente o que eu vivi naquele momento. Foi só naquela área descampada, naquele pasto verdejante, tranquilo, com luz, que aquela maldição, que aquele feitiço que aquela mulher tinha lançado sobre mim veio ao chão, foi desfeito, foi destruído. E ali Jesus mostrou: ei, eu estou contigo, eu sou aquele que desfaço as maldições, desfaço os laços, desfaço as obras de feitiço contra a tua vida. Se você permanecer comigo, todo o mal cairá da tua vida. E aí o sonho continua. E aí entra a parte dos obstáculos, que fica claro que eu só conseguiria vencer aqueles obstáculos através da presença do Espírito Santo comigo e através do poder do nome de Jesus. Eu pedia para eles saírem, eles não saíam. Só que quando eu clamei o nome de Jesus, gente, parecia que eram granadas que saíram da minha mão. Olha o poder que há no nome de Jesus. Jesus demonstrando: olha o poder que há no meu nome, filho. Clama pelo meu nome, todas as muralhas da tua vida, todos os teus inimigos serão reduzidos a pó. E é isso que Deus está dizendo para nós, ó. É só através do meu nome que você vai vencer as mulhares, derrubar as muralhas, destruir os teus inimigos, destruir esses espíritos que têm tentado contra a tua vida e contra a tua casa. É só através do meu nome. E aí, quando eu ultrapasso o obstáculo e entro naquela torre, a revelação é que aquela torre, ela é um mundo, mostrando como está o mundo. Todos aprisionados, todos sendo enganados, levados a espíritos de engano, a demônios, porque naquela hora todas as pessoas estavam presas naquela torre, ninguém conseguia sair. Todos aqueles que tinham aceitado o convite daquela mulher, ouvido as suas palavras e aceitado as suas palavras, ficaram presos naquele lugar, demonstrando como o mundo está. E aí, quando eu tentei tirar o meu sobrinho e aquele rapaz daquele lugar, eles não puderam sair, porque eles tinham aceitado o convite, tinham aceitado aquilo que aquele espírito tinha dado e falado a eles. E aí, gente, quando eu caio naquele caracol, e aí todas aquelas pessoas novamente vêm ao meu encontro, só que agora eles estão nus, não tem mais nenhuma roupa. É o Espírito Santo de Deus mostrando a atual face do mundo, principalmente a atual face da igreja, como eu disse aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, o estado dessa igreja, que é a igreja de Laodiceia, uma igreja nua, uma igreja com seu ego tão elevado que não coloca mais a sua necessidade em Deus, ela se acha autossuficiente. E foi exatamente isso, uma igreja onde já está cega, já está com seus ouvidos voltados para o mundo, ou para as coisas deste mundo. E era exatamente o que aquelas pessoas estavam passando. Pessoas nuas, totalmente corrompidas ao erro. Pessoas que estavam sendo levadas ao espírito de engano, sendo guiadas por aqueles demônios. E eles tentavam justamente me pegar, tentando destruir a minha vida. Só que aí o Espírito Santo falou: eu estou contigo. E ele me fez, gente, me desviar de todas aquelas pessoas. E aí, quando eu saí por aquela porta, eu despertei do meu sonho. E aí eu entendi claramente, através desse sonho e das revelações, Deus mostrou que é preciso que eu pregue contra esse espírito de engano. Há dias atrás, a Dani pregou sobre isso, e eu também preciso pregar, porque Deus entregou na minha mão sobre isso. É uma necessidade pregar sobre o perigo que muitas pessoas têm se colocado debaixo, aceitando ministérios que fazem exatamente tais coisas, que usam de adivinhações, que usam de moveres espirituais para atrair a atenção dos seus membros. Só que Deus está mostrando: eu não estou nessas coisas. Eu não estou nesses moveres. Ministérios que vivem apenas para fazer as pessoas caírem, aonde não trazem arrependimento, a necessidade de mudança de rota, de conversão dessas pessoas. O que isso está acrescentando na vida dessa pessoa? Nada. Eu já vivi isso, já presenciei líderes que passam o tempo todo da sua pregação só fazendo pessoas caírem, mas não trazem arrependimento. Não coloca no coração daquelas pessoas a necessidade de se arrepender das suas obras, de se arrepender de seus maus caminhos. E aí as pessoas passam o tempo todo sendo guiadas por isso e que lindo, e voltam para casa da mesma forma que entraram naquele culto. Não há conversão, não há arrependimento, não há mudança de vida. Isso continua 1, 2, 3, 4 vezes. E aí as pessoas continuam sendo enganadas. Só que Jesus
me chamou para pregar justamente contra isso. Tome cuidado com ministérios que ficam trazendo revelações de CPF, RG, ministérios que só vivem através de moveres que as pessoas ficam caindo o tempo todo, aonde não pregam o evangelho, aonde não pregam a palavra. Tome cuidado com ministérios assim, porque é ministérios assim que vão te levar ao inferno. Ministérios onde não há a pregação da palavra, a pregação de arrependimento, de mudança de rota, de metanoia, a necessidade de você se arrepender dos seus pecados. Ministérios assim te condenarão ao inferno. Eu tenho falado aqui e vou voltar a repetir. Se você está no ministério onde não prega a palavra, onde aquilo que está sendo pregado distorce a palavra de Deus, é diferente da Bíblia, caia fora. Ministérios oportunistas que só pregam sobre riquezas, sobre aumento de riquezas, onde não prega sobre arrependimento, caia fora. Jesus não está preocupado com a riqueza que você vai adquirir aqui na terra. Ele está preocupado com a riqueza que você tem que ter lá no céu. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Busque os tesouros do céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. É isso que Jesus está preocupado comigo e com você, com a nossa salvação. Ele não está preocupado em nós alcançarmos e guardarmos riqueza aqui na terra, porque é isso quem fazia lá Laodiceia. Se preocupou em ficar rica, famosa, ter as melhores roupas, ter todo o ouro que ela precisava. E no final de tudo, Jesus disse para essa igreja: eu tenho vontade de vomitar vocês. Estão cegos, nus, são podres, são mortos. E tem muitos ministérios que pregam sobre isso, só sobre prosperidade, 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 mas não pregam sobre arrependimento, não pregam sobre pecado, sobre a necessidade dos seus seguidores se arrependerem dos seus pecados, não, só prega sobre vida próspera, vida próspera. Ah, é isso, vamos fazer campanha para atrair dinheiro, mais dinheiro para a igreja, e aí as pessoas continuam enganadas, continuam pecando, continuam nos seus enganos, nos seus erros, não há mudança. E Deus está nos chamando para mudarmos completamente os nossos atos e as nossas atitudes, tanto que Ele fala, ó, compre de mim ouro limpo, refinado. Compre colírios para os seus olhos que estão cegos. Porque naquele momento em que aquele espírito falava comigo, eu entrei em um sono profundo. E é isso que acontece com pessoas que são guiadas por esses espíritos de engano. Estão dormindo, cegos. Pessoas que ouvem esses espíritos estão adormecidas. Mas Deus está nos mostrando que é um tempo de acordarmos. Um tempo de despertarmos desse sono profundo. Esse sono que foi gerado por darmos ouvidos a esses espíritos de engano. Chegou a hora de despertarmos deste sono profundo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, tome cuidado com ministérios que pregam isso, com ministérios que vivem só fazendo isso. Revelações, moveres, onde só há a queda das pessoas, mas não há mudança de vida. Ministério que só pregam sobre riquezas. Ah, faz essa oferta que você vai colher tais riquezas. Coloque aqui no altar que Deus vai te dar uma casa, um carro. Eu sei que Deus quer que eu e você comamos o melhor dessa terra, que eu e você tenha a melhor casa, o melhor carro. Mas em primeiro lugar Ele está preocupado com a nossa salvação. Ele está preocupado em nós buscarmos as coisas celestiais, as coisas do céu, o reino do céu e a sua justiça. Porque as demais vão nos ser acrescentadas. Então abra os teus olhos. Abra os teus olhos para esses ministérios. Abra os teus olhos para esses líderes que pregam exatamente esse tipo de coisa. Porque isso não provém de Deus. Eu estou dizendo através da palavra, do direcionamento que Deus me entregou através desse sonho. Eu não estou nesses moveres. Eu não estou nesses tipos de ministério que trazem revelações, que só pregam sobre vida financeira. Mas não há arrependimento, não há mudança de vida, não há mudança de atitude, aonde as pessoas entram e saem da mesma forma. Deus não está nesse tipo de coisa. Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo Deus venha abrir os teus olhos. Eu oro para que Deus abra os teus olhos, assim como Deus abriu os meus olhos, que Ele venha abrir os teus olhos para que você entenda que o Evangelho de Cristo é arrependimento e mudança de rota. O Evangelho de Cristo é necessário que eu e você, a gente morra para a nossa vida e a gente viva uma vida em Cristo Jesus. Onde eu e você tomamos a nossa cruz todos os dias e sigamos a Cristo. Aonde eu e você busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Aonde eu e você busque todos os dias a santidade em Cristo Jesus. Porque sem santidade é impossível que eu e você seja salvo. Sem santidade é impossível vermos a face do nosso Criador. Então, em nome do Senhor Jesus, que esse vídeo edifique a tua fé. Que esse vídeo venha abrir os teus olhos, o teu entendimento. Que esse vídeo sirva como um alerta para a tua vida. Tome cuidado com tipos de ministérios que pregam sobre isso. Ministérios que não pregam sobre arrependimento, mudança de vida. Isso não vem do Senhor. Deus me mostrou há 7 anos atrás, está confirmando novamente. Olha, pregue sobre isso, porque eu não estou nesse tipo de mover. Eu não estou nesse tipo de ministério. Então, em nome do Senhor Jesus, põe a tua vida baseada na palavra. Só nela, em mais nada. Tudo aquilo que você ouvir e ver que for diferente dessa palavra, descarte e fuja disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração
e até a próxima.